Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 423, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Ação do mundo espiritual, esse é um novo tema. Nós vamos ler aqui agora um trecho que foi extraído da Gênese de Allan Kardec, capítulo 14. Eu gosto de dizer, de relatar tudo isso, descrevendo tudo, porque a pessoa pode procurar, né? Porque caso contrário, as pessoas podem pensar que estamos assim inventando, né? Então, a Gênese de Allan Kardec, capítulo 14. Por isso que é importante estudar, porque estudando, às vezes não precisa nem anotar. A pessoa só de ouvir, não, eu me recordo dessa parte sim. Então, ação do mundo espiritual. E assim Kardec, ele continua. Para os espíritos, o pensamento e a vontade, o pensamento e a vontade e o pensamento são o que é a mão para o homem. Olha só para você ver. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Pelo pensamento. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Muitas pessoas podem pensar que isso é inexistente, mas isso aqui é de Kardec. Encontra-se no livro A Gênese. Pois veja bem, os mentores espirituais. Como que você acha que os mentores espirituais, quando você vai aplicar um passe em alguém, você acha que os mentores espirituais, eles ali do teu lado, auxiliando aquele paciente, você acha que eles pegam com as mãos aqueles ectoplasmas negativos extraídos do corpo perispiritual e físico daquele paciente com as mãos? Eles pegam ali com as mãos e põem dentro de uma bacia? Ou dentro de um balde? Ou dentro de uma lata de lixo? Não. De forma alguma. É o pensamento deles e a vontade. Da mesma forma, uma manifestação através do pensamento e da vontade do espírito, a sintonia, a vibração, essa conexão energética. Como já dissemos, espírito nenhum entra no corpo do médium. Como já dissemos, eu posso estar aqui e vó pode estar uma distância de 10.000 quilômetros de mim, conectada. Se há essa conexão, ela
me coordena de uma distância de 10.000 quilômetros ou mais. Então, os mentores espirituais, eles agem através dos pensamentos. Inclusive até alguns espíritos inferiores. Não pensemos que os espíritos inferiores, eles se apossam das energias deletérias, dos alimentos, dos sentimentos, dos desejos nossos, das nossas fantasias. Não pensemos que eles se apossam dessas substâncias com a mão, que não. Não pensemos que eles pegam o copo de cerveja na minha mão e tomam. Que eles pegam a minha cigarreira e fumam. Não pensemos que eles se aproveitam da seringa minha. Eu estou me colocando no lugar, porque se é o contrário, dá bafafá. Então eles se aproveitam e pegam a minha seringa e injetam neles? Não. É a vontade. É o pensamento. Eles movem tudo pelo pensamento, pela vontade, pelo desejo deles. É óbvio que os espíritos inferiores, eles, de certa forma, subtraem o negativo, enquanto os benfeitores espirituais, tudo que é benéfico. Então, olha só para você ver. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Então, imprime e manda mentalmente através do pensamento. Os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Por isso que muitas pessoas, quando tomam a água fluidificada, sentem um gosto de remédio. Outros sentem gosto de flor, cheiros de flor, porque ali os bons espíritos, eles imprimem o desejo deles através do pensamento, mas é óbvio que para eles realizar tudo isso, tem que existir um médium de efeito físico no recinto, para que eles possam, de certa forma, lograr êxito. Então, mudando-lhes as propriedades, como um químico muda a ação dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Laboratório da vida espiritual. No livro dos Médiuns, nós estudamos bastante a questão, o laboratório do plano espiritual, né? Então, alguma dúvida, é só recorrer lá na Gênese, capítulo 14, no item 14 também. Aí Sueli,
ela continua dizendo agora: quando nós encarnados chegamos à reunião mediúnica, já o ambiente espiritual está preparado, de acordo com as tarefas programadas pelos bons espíritos, como já dissemos várias vezes aqui. A reunião ela não acontece séria, tá? Ela não acontece aleatoriamente. Os bons espíritos, eles não permanecem ali na casa espírita, no plano espiritual da casa espírita, perdidos, sem saber o que fazer. Eles têm em mãos todo o programa da noite, daquele trabalho. Eles sabem quais os médios que trabalharão aquela noite, quais os espíritos que se manifestarão. Não havendo necessidade nenhuma dos médios se preocuparem se é o Joaquim, se é o Sebastião, se é o Benedito que vai se manifestar. O médio, como nós já dissemos aqui, eu vou repetir. O médio sério, pautado na responsabilidade e no compromisso, ele deve exclusivamente se preocupar em se preparar e se colocar à disposição dos benfeitores espirituais. Esta é a responsabilidade do médium. Se preparar e se colocar à disposição dos mentores. Vou repetir uma outra coisa. E não se colocar à disposição dos espíritos necessitados. Porque quem escolhe o médium são os mentores de acordo com a capacidade energética, fluídica, quando se combinam ali todas as energias, todos os fluidos daquele médium com as necessidades do espírito sofredor necessitado. Não são os médios, não são os presidentes e doutrinadores quem mandam nos trabalhos, e sim os mentores espirituais. É preciso entender que na casa séria, em comum acordo, porque a disciplina, a responsabilidade é do médium, e também o médium é dotado, como todo mundo, do livre-arbítrio. Por isso, a importância do conhecimento, porque ao aproximar-se dele pelos mentores determinadas energias, ele capta, ele sabe se é um espírito inferior ou se é um espírito mais adiantado. Porque, na verdade, o espírito, ele não precisa nem se aproximar do corpo do médium para poder se manifestar. Tem gente que acha que o espírito, ele encontra-se 5 centímetros de distância do médium. 10 centímetros, meio metro, 1 metro. Isso é relativo, de acordo com as condições mediúnicas do médium.
Mas quantos casos que já presenciei que os mentores, eles interligam os pacientes, espíritos pacientes, dos hospitais no plano espiritual aos médiuns lá na casa espírita. Quilômetros e quilômetros de distância, não havendo necessidade de aproximar o espírito necessitado do médium, explicando que cada caso é um caso. Por isso, entra o relativo, por isso que é relativo, devido à desigualdade evolutiva de cada qual, né? Então, a sala mediúnica ali passa por rigorosa asepsia, visando defendê-la das larvas psíquicas criadas pelas emissões mentais negativas e profundamente desequilibradas dos obsessores e demais enfermos espirituais. Então, veja bem, tanto no início, quanto durante, quanto depois de todos os trabalhos na casa espírita, os mentores espirituais, eles realizam uma espécie de asepsia em todo o ambiente, justamente para eliminar as emissões mentais negativas e profundamente desequilibradas dos obsessores, essas larvas mentais provenientes dos desequilíbrios, tanto dos obsidiados quanto dos obsessores. Assinala André Luiz, a cólera, olha só para você ver, André Luiz dizendo, a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Vamos dizer, eu digo assim, se as pessoas soubessem, porque eu sei. Então, ao ler aqui, eu tenho plena ciência, consciência do que André Luiz está dizendo aqui. Porque eu não tenho feito outra coisa na minha vida, trabalhar esses sentimentos, expurgando eles da minha mente. Mas se as pessoas soubessem a cólera, a intemperança, né? A raiva, o ódio, a mágoa, o ressentimento, os desvarios do sexo desregrado, as fantasias, as ilusões, as viciações de vários matizes, drogas, cigarros, bebidas, guloseima excessiva, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Nós nos intoxicamos. Diz Divaldo Pereira Franco, me esqueço o nome da palestra, que nós,
aqui na Terra, nós encurtamos a nossa existência física aqui em 10 anos. Toda vez que abraçamos estes sentimentos negativos. A cólera, a intemperança, o desvario dos sexos, as viciações de todas as matizes, o ódio, a mágoa, o ressentimento, o orgulho, o egoísmo, a arrogância, diminui 10 anos, porque nós desgastamos, nós queimamos a energia vital, o fluido vital, elemento esse responsável pela vida, ou melhor, elemento esse responsável pela estabilidade do perispírito nosso com o nosso corpo físico, porque é entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico que encontra-se o elemento vital. Por esse motivo, ele é queimado, ele é eliminado mais cedo e a alma ela é expulsa do corpo físico mais cedo por falta de fluido vital. Enquanto aquelas pessoas que vivem pautadas no amor, na prática da caridade, uns para com os outros, a higienização mental, o policiamento dos sentimentos e dos pensamentos, a mudança, a reforma íntima, a mudança de caráter, de comportamento, aqueles que policiam os olhos, o ouvido e a boca, aqueles que policiam a mente, esses vivem mais. Porque em vez dele queimar o fluido vital, ele aumenta o fluido vital. Para mais 10, 15, 20 anos, quem sabe. Então nós somos praticamente, ou melhor, praticamente nós, todos quando retornamos à pátria espiritual, retornamos praticamente inacabados. Porque chegamos aqui à Terra necessitados, precisando quitar 10 débitos e retornamos um dia à pátria espiritual com 15. Dando esse número só para ficar um número fantasia, né? Só para ficar mais fácil, para as pessoas entenderem. Porque aqui nós nos contaminamos muito, mas porque nós permitimos. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu vivo numa luta, numa batalha. Eu dou graças a Deus por eu ter no meu corpo físico praticamente 28, 29 tipos de alergia. Graças a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus por essas alergias. Tomo antialérgico quase todos os dias. Mas ao mesmo tempo eu agradeço a Deus, porque se não fosse essas alergias, eu já teria me perdido aqui na Terra. Teria me escambado. Mais ainda, né? Então eu sabendo, eu procuro
conter. Às vezes, quando eu me excedo, eu tenho que tomar antialérgico. Então, sabendo o mal-estar que me causa o antialérgico, quando me oferecem novamente determinadas substâncias, eu deixo de lado. Não. Errar é humano. Escreva isso aí. Errar é humano. Mas permanecer no erro é burrice. É falta de bom senso. Cometeu o erro uma vez? Sim. Você não precisa cometer novamente. Porque você já sabe o gosto que é errar. Pôs na boca uma vez o limão? Sim. Você não precisa colocá-lo novamente. Porque você já sabe o gosto que é o limão. Uma abelha te picou? Sim. Então você não precisa ficar exposto mais às abelhas, porque você sabe o gosto daquela picada das abelhas. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se nós novamente, né, nos perdemos, é porque desrespeitamos, ignoramos. Vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar só mais um vídeo.